Olá pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem, continuando aqui os nossos trabalhos. Deixa eu trazer um vídeo muito legal hoje que tem a ver com o bônus aqui que eu ofereço para os meus alunos no nosso curso de metodologia de aprendizagem, uma metodologia bem simples e bastante focada para concurso, para a OAB e para o Enem. Você já deve ter assistido todos os vídeos e nesse bônus de hoje eu quero trazer as últimas pesquisas, o que tem de mais recente da, da neurociência, né, que é uma ciência que estuda o funcionamento do cérebro e que essa neurociência tem ganhado nos últimos tempos uma expressão muito maior. Ela é, de certa forma, um campo de estudos relativamente recente. Então, quando a gente está estudando, o ato de estudar em si carrega, veja bem se você concorda comigo e como é que nós estamos aí em relação a isso, mas ele carrega um significado todo especial. O estudar para fazer uma prova futura, o estudar para eu entender determinada coisa, tudo isso tem a ver com o sistema de memorização, não é? Claro, porque se eu estudo hoje, entendo hoje e fica no hoje, e amanhã, se eu precisar da informação do hoje, eu não a obtenho, não busco, eu não consigo buscar no arquivo, daí provavelmente vai cair por terra todo o seu estudo. Vai ser um trabalho em vão. Então, a memória e o sistema de memorização dentro de qualquer metodologia de estudos é muito importante. Por isso, hoje eu quero falar rapidamente sobre memória, para que você tenha um conhecimento, digamos que um pouco mais técnico de como é que funciona isso. Legal? Bom, durante o dia, enquanto nós estamos fazendo as nossas coisas, estamos ligados, o nosso racional está ligado, nós vamos fazendo as nossas atividades de estudo, por exemplo, e vamos guardando isso num departamento, não é? Que é mais ou menos por aqui, um departamento mais de memória, digamos, memória de trabalho. O pessoal no computador fala memória RAM. A memória RAM lá no computador é assim, ela guarda as informações de momento e no momento em que você desliga o computador, ela apaga, acabou. No nosso caso, nós temos essa memória, eu estou falando memória RAM, mas memória de trabalho, memória de serviço, memória provisória, e nós precisamos achar um jeito de transferir o conteúdo que nós estudamos para a memória permanente, que é um pouco mais profundo dentro lá do cérebro. Beleza. Esse é o detalhe. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós transformamos uma informação que é útil hoje para que ela fique arquivada, sabe? Fique lá no fundo para o dia que eu for buscá-la, mesmo com uma certa dificuldade, eu a encontre. Esse é o nosso objetivo aqui. Bom, e aí você vai entender por que eu desenvolvi essa metodologia de estudos toda aí que você já viu e vai compreender determinadas coisas que estão lá. Ó, segundo estudos, nós temos duas maneiras de guardar na memória, memorizar. Uns falam decorar, mas eu gosto de memorizar. Só temos duas maneiras, ou dois grandes jeitos, né, naturais de que a nossa memória funcione. O primeiro é através de uma emoção. Olha só, eu sempre, antigamente, perguntava para os meus alunos, para exemplificar isso que eu estou lhe dizendo aqui agora, perguntava a eles o seguinte: o que é que você estava fazendo no dia 11 de setembro? Só fazia essa pergunta. Muitos, mais velhos como eu, né, diziam: olha, professor, naquele dia eu estava almoçando, ou naquele dia eu estava no restaurante, ou naquele dia eu estava brincando com a minha irmã, com o meu irmão. E aí eu pergunto: que dia? Ele falou: você não está perguntando das Torres Gêmeas, lá no 11 de setembro? Então, mas eu não perguntei sobre 11 de setembro relacionado lá com aquela, enfim, ato de terrorismo.
Eu perguntei 11 de setembro, que podia ser 11 de setembro passado, né? Por que a pessoa ligou a 11 de setembro, fatídico 11 de setembro? Porque tem envolvido aí nesta memória um elemento emocional importante. É isso, só isso. Então nós adquirimos a memória de longo prazo através da emoção. Tá aí o exemplo que eu deixei para você. Você pode buscar outro exemplo na sua vida, não é? O dia que a minha mãe me deixou na creche, o dia que meu pai me esqueceu na escola. Né? Assim, é uma emoção, um medo, né? Então você vai ficar com aquilo indicando alguma coisa aí na sua vida. Esse é o primeiro modo pelo qual nós adquirimos uma memorização de longo prazo. O segundo, que também é bastante estudado, é através da repetição. Repetição. Olha, e repetição o que é? É fazer sempre a mesma coisa, de tal modo que essa coisa, entra no sistema automático. Você aí mesmo, provavelmente tem muita coisa que você faz de tanto repetir, e você faz, aliás, de maneira automatizada. Para quem dirige automóvel, carro, caminhão, moto, no começo você tinha que ficar preocupado na troca de marcha, você tinha que ficar preocupado em várias coisas, não é assim? Ficava até nervoso ou nervosa. Hoje você entra no carro e é tudo automatizado, liga e sai, olha para os espelhos e vai embora. O que aconteceu? A repetição aí tornou todos esses movimentos automáticos. Bem, agora vamos voltar para o estudo. Então só tem essas duas maneiras. Vamos voltar para o estudo e para a nossa metodologia. Você percebeu que estudar não tem nada de emocionante ou de emocional? Tem muito de racional? Então, o primeiro grande elemento da emoção, que é a maneira pela qual nós gravamos determinada coisa, fica descartado. Nós vamos para o segundo elemento, que é o da repetição. E aí percebe por que eu falei tanto em revisão, manutenção, revisitar o conteúdo, né? É por isso. É porque a partir do momento em que você vê aquele conteúdo mais vezes, o seu cérebro vai pensar: tenho que automatizar isso para economizar energia. O cérebro é danado. Ele vive querendo economizar energia. E aí você ganha. Você ganha o quê? Você ganha aquela informação fresquinha na memória no dia que você for utilizá-la lá na frente, no dia da prova. Legal? Então é isso. E por que é importante, professor, fazer uma revisão igual você ensinou? Uma no dia, outra na semana e outra no mês? Ó, são 3 momentos. Porque o do dia, segundo os neurocientistas, à noite, depois que você revisa, você tem uma tendência daí sim, o teu cérebro vai fazer uma limpeza enquanto você dorme e vai colocando as informações, cada uma nas suas caixinhas. É por isso que a gente sonha às vezes assim, coisas malucas, porque o racional não compreende isso. Mas o nosso sistema inconsciente é que vai trabalhando e colocando essas informações, cada uma na sua caixinha. Isso é um processo natural. Bem, a partir do momento que você estuda e revisa à noite, o seu cérebro fica com aquilo, com aquela informação muito fresca. E aí você vai dormir. A tendência é que ele use logo essa informação e organize e coloque nas caixinhas, porque você deu valor àquela informação. O cérebro começa a pensar assim: puxa, ele ou ela viu isso muitas vezes durante o dia hoje. Portanto, deve ser importante. Portanto, eu vou colocar lá naquela caixinha lá dessa informação. Portanto, eu vou automatizar essa informação para eu não gastar energia no futuro. Entendeu por quê? Então, essa revisão, manutenção diária, no final de semana e mensal, tem esse objetivo de trazer à tona de novo aquele conteúdo, só que buscado no seu cérebro, para que ele, esse lindo órgão que nós temos, que é o cérebro mesmo, faça esse trabalho de automatizar a nossa informação. Legal?
Então o conteúdo de hoje foi isso e foi bem bacana, que tem a ver com memorização, repetindo, que tem duas maneiras de você memorizar. A primeira maneira, emoção. A segunda maneira, repetição. Emoção nos estudos não tem muito a ver, repetição nos estudos tem tudo a ver. É isso. Um grande abraço para você, até mais. Tchau.